Meditação nesta noite fala do poder purificador de Jesus. Queremos então colocar como título Poder Purificador de Jesus. Mateus capítulo 8. O leproso purificado, diz a palavra, descendo ele, quem? Jesus, do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Senhor Deus e Pai, aqui está a tua palavra, essa porção maravilhosa, escolhida para a nossa meditação. Digna-te em vir nos abençoar, porque não há, Senhor, ninguém que possa, Senhor, interpretar esta palavra melhor do que tu, porque o Senhor é o autor, e ninguém conhece as artes a não ser o seu autor, e o Senhor o sabe muito bem. Por isso, ó Deus, nesta noite suplicamos e pedimos para que nada perturbe, incomode, atrapalhe ou nos roube, Senhor, desse momento. E tudo te pedimos para louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Bem, queridos, Jesus purificador é o tema, é o texto que colocamos para a mensagem desta noite, porque o Evangelho mesmo de Mateus, no capítulo 28, 18, que ele tem todo o poder, diz a Bíblia. Todo o poder eu tenho, ele diz, no céu e também na terra. E a Bíblia também fala deste grande mal que é a lepra. A lepra é uma doença, e o pior de tudo, ela é uma doença silenciosa, mas ela também é uma doença temida, porque no Levítico, no capítulo 13, no verso 2 e 3, fala que ela é uma doença imunda. Toda doença ela é ruim, porque o nome já fala, é o mal, né? Mas ela é o mal imundo. Tem agravantes sobre este mal que a Bíblia menciona, até para que as pessoas acometidas elas não transferissem este mal que é a lepra para os seus contemporâneos, os seus próprios amigos e parentes, as pessoas semelhantes a ela, que seriam também acometidas se tivesse, o relacionamento, a convivência. Por isso elas eram segregadas, levadas à parte, e aí sofriam pelo mal, sofriam pela doença, sofriam porque agora estavam enfermas de um mal horrível, a lepra. Mas sofriam também porque agora viveriam isoladas do bem,
das pessoas que amavam, daquelas que elas sempre se relacionaram, o pai, a mãe, os irmãos, a mulher, os filhos. Mas de repente um dia acordavam e percebiam que alguma coisa nova e ruim lhes estava acontecendo. E evidentemente, como o Naamã, aquele grande general sírio, que também ele fora acometido deste mal, tentava esconder, porque ninguém quer ver, as suas calamidades sendo exposta, ninguém quer ver o seu mal sendo propagado. Nós gostamos de ver o anúncio do nosso sucesso, das nossas vitórias, sendo anunciado e divulgado, propagado. Mas quem em sã consciência gosta de ver que aquilo que o deplora, aquilo que o envergonha, comece a ser espalhado pela vizinhança ou pela cidade? Evidentemente não. Mas a lepra é um mal silencioso, que aparece de uma forma sutil, mas que ela vai se propagando. Ela começa como qualquer problema, qualquer mal pequeno, mas depois ela vai se estendendo e vai consumindo a vida. A lepra é uma doença que ela vai na contramão da vida, porque normalmente a vida começa a apodrecer, ou o corpo, não a vida, o corpo começa a desintegrar, começa a apodrecer após a morte. Mas a lepra é o contrário. Ela começa a apodrecer os membros, apodrecer o corpo ainda em vida. Isso, sem dúvida alguma, é horrível, é horroroso. Quem em sã consciência vai estar feliz, aplaudir os membros que vão perdendo a sensibilidade, que vão perdendo a ação, a agilidade, os movimentos, até que ele se desintegra, apodrece e cai do corpo. É assim este mal que aparece sutilmente, e algumas pessoas, elas fazem que não dão conta, fazem como que não estão preocupadas e querem ficar indiferentes a este mal. Mas não tenha dúvida que à medida que ele for propagando, vai afetar literalmente não só o corpo, como também a alma, quer dizer, a vida daquela pessoa, que vai ter que buscar uma saída. Mas acontece que nesses tempos de Jesus, hoje a lepra, a hanseníase, ela tem tratamento e até cura, mas nos tempos de Jesus não. Quem fosse infeliz na sua vida, de acordar com este mal, então ele já estava no corredor da morte, já era uma pessoa, um homem, uma mulher, uma criança sentenciada. E tudo que tinha que esperar agora era a morte. Mas uma morte cruel. Uma morte cruel. A morte já é cruel
porque ela extingue a vida, ela extermina a vida, por isso ela é cruel. Quando ela é uma morte natural, mas quando é uma morte com esta sentença, com esta dramaticidade, com esta crueldade. Lembramos da morte de Jesus? A morte de Jesus foi uma morte cruel. Por quê? Porque a crucifixão de um homem era levada para a pessoa sangrar, para a pessoa demorar a morrer, para a pessoa sofrer, e ela mesma pendurada no madeiro, ela suplicar para que a morte chegue mais rápido. De tão drástica, de tão violenta que é a morte da crucifixão, a pessoa que, infeliz, estava sentenciada a esta crueldade, ela suplicava a morte. Jesus Cristo, por causa de uma lepra, que a Bíblia ela apresenta o pecado como essa doença silenciosa, que ela vem de maneira sutil, como Satanás fez no jardim do Éden, se transfigurando numa serpente. Ela diz que não é bem assim. A palavra que Deus tinha dito não era bem assim, não era verdade. A morte não estava na desobediência do homem. A minha Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário dessa lepra peçonhenta é a morte. Mas o diabo diz que não. Assim como ele lá no Éden, ele usou esta tática, ele continua ainda usando esse mesmo princípio, até porque ele não sabe nem inovar, entendeu? Ele usa da mesma fórmula que deu certo lá no Éden e continua dando certo, dizendo: não tem nada, o que é que tem? Experimenta, pode fazer. De uma maneira sutil, ele leva o ser humano tão amado por Jesus, tão amado por Deus, a violentar a sua própria vida e trazer o mal terrível, que quando as pessoas são acometidas dela, elas querem se ver livres. Mas acontece que no pecado parece que tem uma outra conotação, parece ser diferente. O homem abraça tão feliz, tão satisfeito o pecado. Veja aí os modelitos que estão aí sendo ventilados, as músicas profanas, os vocabulários, os impropérios, as blasfemas, os palavrões, as atitudes que os homens estão praticando no seu dia a dia, os horrores da nossa sociedade, que de uma maneira incompreensível estão se violentando de uma maneira sórdida. Por quê, queridos? Por quê? Porque o pecado ele é sutil. O diabo, que é o inventor da lepra, o criador da lepra, porque a minha Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele então tenta e consegue, viu? Com riquezas e detalhes, ele consegue fazer com que o homem ele fique como que embriagado pelo prazer do pecado.
pelas coisas loucas desta vida. E não há cura, gente. A lepra dos tempos de Jesus não havia cura. A lepra deste tempo também não há cura. Não existe a lepra do pecado, que a Bíblia compara essa doença terminal, essa doença horrível, com o pecado, que ele é na mesma proporção horroroso em gênero, número e grau, porque ele consegue fazer com que o ser criado, o homem, ele fique separado, longe daquele que o mais estima e ama, que é Deus. As pessoas em sã consciência, elas até dizem, não, eu não estou longe de Deus, não. E batem no peito e dizem, Deus está aqui. Mostram, um adereço, mostram um amuleto, mostram um crucifixo, mostram uma faixinha, uma tatuagem escrito Rei dos Reis, Jesus Cristo. E isso de nada adianta. Porque a minha Bíblia diz que ele está à porta batendo. De nada adianta a propaganda gratuita de Jesus quando está fora do seu corpo. A minha Bíblia diz que ele quer entrar na sua casa, ele quer morar no seu coração, ele quer mudar a sua vida, ele quer acabar com toda a doença do pecado que vai corrompendo, vai remoendo, vai consumindo, vai destruindo a vida, eliminando ela, para a pessoa não encontrar mais alegria, nem felicidade em coisa alguma, mesmo que ela chegue ao topo da montanha de todas as conquistas desta vida. Quer ver uma história? O Jairo era um homem de sucesso, era um príncipe do seu tempo, dos tempos de Jesus, há 2000 anos atrás. Mas ele estava infeliz porque de repente apareceu uma lepra chamada doença da sua filha de 12 anos. E era a única que ele tinha e a amava. E ele lutou com todas as forças contra esta lepra e não conseguira nada. E agora então ele corre até Jesus e diz para Jesus: a minha filha está leprosa, está sendo consumida pela doença, ela vai morrer, e eu só tenho ela, eu preciso que o Senhor vá lá em casa. E Jesus falou: eu vou. E foi. E o que Jesus fez com esta lepra? Então vemos, queridos, que a lepra, este mal terrível que varre a humanidade como que um todo, ela não é o fim. Não, ela não é o fim. Para Jesus não existe impossível. Haveria alguma coisa impossível ao Senhor? É o que diz lá o Gênesis 14, 18. Haveria alguma coisa impossível ao nosso Deus? Jesus Cristo, ele disse: eu dou a minha vida e torno a tomá-lo, lá em João 10, 17. Para uma pessoa que pode dar a sua vida na certeza que vai ressuscitar no terceiro dia, não existe lepra, não existe enfermidade, não existe doença, não existe mal algum que seja definitivo na vida de quem se chega a Ele. Glória a Deus. Quem vai até Ele. Havia uma mulher que um dia ela teve uma lepra chamada hemorragia, e ela começou a sangrar. Certamente um pequeno filete de sangue silencioso apareceu no seu corpo, e ela certamente também não deu muita importância, mas acontece que isso ficou intermitente.
Isso não parava